convido você, que já está conectado juntamente comigo, a falarmos com o nosso Pai Celestial em oração. E que neste momento o Espírito Santo venha preparar os nossos corações e mentes para estarmos totalmente rendidos a Ele. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo ar que respiramos, pelos livramentos que o Senhor nos concedeu. Queremos te bendizer porque o Senhor nos dá a liberdade de mais uma vez apresentarmos um culto a Ti, ó Senhor Deus, te adorando, te bendizendo e tendo a liberdade de receber da Tua parte a ministração da Tua palavra. Mas hoje, em um culto muito especial, nós teremos o privilégio de participarmos da mesa do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigada por este privilégio e que os nossos corações possam realmente estar totalmente gratos a Ti por tão grande sacrifício, Jesus, por tão grande amor, ó Deus, para conosco. Vem, Espírito Santo, toma o Teu lugar, vem receber a nossa adoração neste culto. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você, juntamente comigo e o reverendo Misael, louvarmos ao Senhor com o hino do inário de número 386, Bondoso Amigo. Somente Jesus pode nos dar essa paz que Ele concede a mim e a você, essa paz que provém da sua entrega na cruz e também do poder que tem de perdoar os nossos pecados. Há um versículo bem interessante no livro do profeta Isaías, onde o mesmo se coloca diante do Senhor e diz que Ele é um homem de lábios impuros e que habita
no meio de uma comunidade de lábios impuros. Nós sabemos que muitas vezes falamos o que não devemos, pensamos o que também não convém. E quantas vezes nós agimos de forma a ferir o Espírito Santo. Mas mais uma vez, o nosso Deus, que é bondoso em amor e em misericórdia, Ele está disposto a perdoar o meu pecado e o seu pecado. E ao som deste louvor, nós vamos agora nos colocar diante do Senhor e pedir perdão pelos nossos pecados. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Pai de amor, obrigada porque mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença. Nos colocamos, Senhor Deus, agora na condição de pecadores que somos, mas também que estamos arrependidos. Arrependidos, Pai, por ferir a Tua santidade. Arrependidos, Senhor Deus, porque muitas vezes o mal que não queremos fazer é aquilo que nós fazemos. Senhor Deus, muitas vezes as palavras que não queremos dizer é o que sai dos nossos lábios. Os nossos lábios quantas vezes se tornam impuros, porque muitas vezes nós não percebemos ou não tomamos conta da dimensão do Teu amor e da Tua misericórdia. Não temos, Senhor Deus, refletido diante das nossas atitudes que entristecem a Ti. Por isso, Pai, neste culto e neste momento nós nos colocamos diante de Ti e pedimos mais uma vez que o Senhor nos perdoe. Perdoa os nossos pecados, nos lava, Paizinho de amor, com Teu precioso sangue. Nos ajuda a vencermos o nosso próprio eu, a vencermos, Senhor Deus, este pecado ou muitas vezes as manias que temos. Ó Deus vivo, que sabemos que entristecem a Ti. Perdoa-nos porque muitas vezes passamos por pessoas, Pai, no nosso caminho, pessoas que estão necessitando, Pai, de uma palavra, necessitando, Senhor Deus, até de um alimento físico, e quantas vezes nós deixamos e fingimos que não estamos vendo. Pai, perdoa-nos, porque quantas vezes nós deixamos o nosso tempo fluir e não abrimos, Senhor Deus, nenhum espaço para Ti nas 24 horas que o Senhor nos concede do nosso dia. Pai, neste momento nós nos colocamos diante de Ti, não somente por se tratar de um culto de Santa Ceia, mas por se tratar que estamos na presença do Santo dos Santos. E mesmo estando cada um agora dentro do seu lar, nós reconhecemos que o nosso lar, a partir de então, passa a ser a sua casa. Por isso, vem reinar, Paizinho. Trata conosco de um modo especial e nos perdoe. Vem receber a nossa adoração. Vem receber, Senhor Deus, as nossas vidas.
como gratidão por tão grande amor. Toca-nos de um modo especial, assim como tocaste nos lábios do profeta Isaías. Toca-nos, Senhor Deus, por inteiro neste momento, para que possamos, Senhor Deus, refletir nas nossas atitudes, mas também te bendizer e termos a garantia, Pai, de que estamos sendo bons discípulos e discípulas do Teu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Rendemos-te graças por este momento, rendemos-te graças pelo Teu perdão, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a canção Quero Que Valorize o Que Você Tem nos chama para valorizarmos aquilo que é inerente à nossa vida, que está presente no nosso dia a dia e que muitas vezes não damos a devida atenção porque outras coisas ruins nos acontecem. E nós acabamos desviando nosso olhar, nossa atenção para situações que nos fazem perder a dimensão daquilo que o Senhor já mandou, que é, por exemplo, o Espírito Santo. O Espírito Santo está aí, o Espírito Santo está aqui, então nós temos coisas preciosas, nós temos valores para lembrar, para comemorar, para celebrar. Muitas vezes só lembramos daquilo que foi, de situações que perdemos, de situações que trazem desgaste, mas vamos lembrar, valorizar do Espírito Santo. Essa canção nos chama exatamente para isso. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste ser complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu quero falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, amém? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Neste momento de louvor e adoração,
Teremos a liberdade também de apresentar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E glória a Deus, porque já temos uma conta bancária. Você tem acesso ao Pix, que você pode fazer a transferência do seu dízimo, da sua oferta, e que Deus venha a abençoar a sua vida de um modo muito especial. Não somente pela sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas, mas porque você está juntamente conosco hoje, prestando um culto de louvor e adoração ao Senhor. Você reservou esse tempo, este momento para adorar a Deus. Que Deus te abençoe. Louvemos ao Senhor com o Ministério de Louvor. Estás
nosso coração totalmente rendido ao Senhor e preparados para receber a ministração da palavra de Deus, pedimos ao Espírito Santo de Deus que conduza a vida do reverendo Misael e que a palavra de Deus ela venha alcançar a tua vida na tua necessidade, meu irmão e minha irmã. Vamos agora acalmar o nosso coração e a nossa mente e receber a palavra de Deus. Logo após, nós estaremos juntos, participando da mesa do Senhor. Acredito eu que você já tenha preparado os dons do pão e do cálice aí na sua casa. E após a ministração da palavra, nós iremos consagrar e vamos juntos participar. Amém, queridos. É muito bom poder ministrar a palavra de Deus, ainda mais quando tem um grupo que tem sede e compreende a grandeza e a importância dessa palavra. Por favor, abra em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, enquanto eu tiro aqui o violão. Depois nós vamos fazer a leitura juntos. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O sábio Salomão, ele costumava fazer comparações para que nós pudéssemos ter referências. Não só Salomão fez comparações, como também outros fizeram comparações para que a gente pudesse fazer análises na nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos focados em um ponto da nossa existência e ali nós achamos que é tudo. E ali nós não percebemos que há uma outra opção para a vida. Muitas vezes ficamos muito atrelados, ligados, focados, envolvidos apenas em um olhar. Apenas naquilo que está diante de nós, naquilo que nós estamos vivendo, e esquecemos de olhar em outras direções. É como se nós estivéssemos numa torre alta, vamos colocar aqui no farol, e no farol nós temos a possibilidade de olhar para todos os pontos cardeais, mas olhamos só para o sul. Temos que lembrar que tem o norte, tem o leste, temos o oeste, temos muitas outras direções. Tem um trecho na Bíblia que diz assim, que há muito mais sabedoria aonde há luto do que onde há festa. Então, nesses comparativos, nós podemos fazer análises, balizas, para nós sabermos enxergar além, não ficarmos presos só naquilo que estamos vivendo. Quando Jesus Cristo estava pregando, obviamente era o começo de um ministério terreno, mas Jesus não estava de olho apenas nesse ministério terreno. Ele estava de olho, observando e estava tentando fazer com que as pessoas percebessem como que as coisas iam terminar. Como que aquele ministério simples, como que aquele homem que não tinha montaria, aquele homem que não tinha beleza, não tinha formosura, estava envolvido em um corpo humano limitado. Aquele ser tão grande agora estava dentro de uma estrutura humana. Jesus não estava olhando o começo das coisas. Ele estava olhando o fim. Por isso que Eclesiastes diz, é muito melhor o fim das coisas do que o começo. Jesus sempre fez com que as pessoas olhassem para a frente. Por isso ele disse lá em João 14, vou preparar lugar. Estava falando no futuro. Quando eu for preparar lugar, eu vou levar vocês para que onde eu estou, vós estejais também. Ele estava falando sobre o fim das coisas. Quando Jesus disse acerca da parábola das 10 virgens, ele estava se referindo como as coisas terminam. Mas ele pegou uma baliza daquilo que eu estou, do ponto que eu estou até o ponto onde eu quero chegar. Então, a maneira como eu quero chegar,
ou o que eu quero conquistar, ou como eu quero terminar, é o que interessa. Por isso que o próprio apóstolo Paulo disse que ele suportava todas as dores, suportava todas as perseguições, suportava tudo, porque ele tinha um alvo, ele tinha uma perspectiva, ele tinha uma esperança. Inclusive ele falou, se eu não cresce na ressurreição de Jesus Cristo, eu seria o pior dos pecadores. Por quê? Porque as últimas coisas estariam perdidas. É muito melhor o fim do que o começo, desde que esse fim seja proveitoso, seja um fim bom, seja um fim triunfal. Eu estou trazendo essa mensagem tendo em mente a necessidade da esperança, do conforto, do consolo, de crer em alguma coisa, da necessidade que nós temos de nos apegar em algo no futuro. Porque aquilo que nós apegamos agora já muitas vezes nem vale a pena. A saúde, quando nós tínhamos na nossa infância, na nossa juventude, já não é mais agora. Já no final já não é mais a mesma saúde. Muitas vezes os sonhos, a alegria da vida, os planos para as realizações, a maneira como nós começamos animados a vida, tantos caminhos para seguir, tantas possibilidades, de repente nós vamos percebendo que os caminhos vão sendo reduzidos, nós vamos andando mais devagar, a situação vai se fechando diante de nós e nós ficamos pensando, como será a minha vida? Na verdade, queridos, quando chega nesse ponto, é como se fosse invertido o que nós acabamos de ouvir, o que nós acabamos de ler. O final das coisas parece ruim. O final das coisas parece trágico. Porque nós estamos com um ponto de vista aqui nessa terra. Então, quando chegam a canseira, o enfado, as enfermidades, os problemas, as limitações que aumentam mais ainda, quando vem a pandemia, quando vem mortes, quando vem o desemprego, falta de dinheiro, quando nós já não temos mais aquela mesma garra, aquele mesmo sonho, quando as decepções acabam sendo maiores do que as conquistas, parece que o final das coisas está sendo pior do que o início. Tudo tem a ver com a perspectiva do final. Tudo tem a ver se eu tenho entendimento, se eu compreendo aonde está o final. Se eu acho que o final está agora nessa estrutura humana, nessa minha existência humana, se aqui para mim é o final, então não valeu a pena viver. Não tive tantas conquistas assim como esperaria ter. Mas a questão é que nós não estamos no final. Os momentos difíceis que você está passando, as lutas que nós enfrentamos, não são os momentos finais da nossa vida. Não são. Não é isso que faz o fechamento. Se fosse, Paulo, quando estava sendo levado para ser decapitado, quando ele disse, combati o bom combate, guardei a fé, e eu estou esperando o prêmio que eu vou receber. Se ele não tivesse o entendimento de que essa existência não é tudo, ele não teria dito o que ele disse. Se ele não tivesse a perspectiva da vida eterna, ele teria ido para a decapitação em grande agonia, em desespero, talvez clamando por libertação, talvez pedindo clemência, se humilhando, desesperado, chorando, esperneando, mas ele foi tranquilo, porque ele sabia que isso não é o final das coisas. Não é. Tem uma história de um missionário, um casal de missionários, que viveu 40 e tantos anos em um país longe, sem nenhum tipo de conforto, e ali eles passaram por muitas dificuldades, muitas ameaças,
deixaram de seguir suas carreiras nos seus países, no seu país de origem. E aquele casal então regressa 40 e tantos anos depois, e eles na viagem ficavam pensando como que seria a recepção quando chegassem no porto. Estavam vindo de navio, ficaram pensando, deve ter bandeiras. As pessoas que nos sustentaram aqui na missão, que mandavam cartas, que oravam por nós, devem estar lá fazendo uma festa, um cartaz bem grande com o nosso nome. Eles estavam com essa expectativa. E quando eles chegaram no porto, absolutamente ninguém apareceu para recebê-los. E o marido ficou muito chateado, muito para baixo com aquela decepção. A esposa bateu no ombro dele e falou: não fique triste, porque nós ainda não chegamos em casa. Ainda não chegamos no nosso lar. E essa é a grande verdade. O final ainda não aconteceu. Nós ainda não abraçamos o momento derradeiro da nossa vida, da nossa trajetória. Então, quando Salomão diz que é muito melhor o final das coisas do que o começo, ele estava dizendo a partir de uma perspectiva. Se nós sabemos a importância que é o fim de todas as coisas. Apocalipse faz um grande desfecho de quando a igreja triunfal chega da festa que é, dos remidos do Senhor. E por isso que nós vamos participar da ceia hoje. Porque nós estamos de olho em como as coisas terminam. Se você não tiver esse entendimento, você vai achar que os problemas que você enfrenta, as decepções que chegaram na sua vida e muitas vezes se alojaram, são coisas que chegam e parece que não sai mais da nossa vida. Achamos que isso é o final. Não é. Então nós que temos a palavra de Deus, temos o entendimento do Senhor, temos o Espírito Santo na nossa vida, nós que temos a compreensão da palavra de Deus, nós que temos o entendimento da vida eterna, nós precisamos ser atraídos para a glória da eternidade e não ficarmos presos às coisas que acontecem aqui e que tentam nos levar para baixo, nos destruir, jogar em nós uma depressão, jogar em nós uma situação que vai corroer nossa alma, nossa existência, nos levar para um buraco negro, um sumidor existencial que nos derruba, nos destrói. Jesus sabia exatamente do que ele estava dizendo quando ele falou: eu vou preparar lugar, eu quero que vocês foquem aí, não é na aposentadoria, é além da aposentadoria, é na eternidade, é como as coisas terminam que importa. Jesus só enfrentou todo o dilema na sua trajetória porque ele estava de olho no final. E ele disse muitas vezes, ele disse: olha, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores, olha, ele vai sofrer humilhações, olha, ele vai ser colocado na cruz, ele vai ser sepultado, mas o fim é que ele vai ressuscitar. Jesus estava com a meta, com a mente na ressurreição. Jesus estava de olho no final. Aquilo que estava lá na frente atraía ele, puxava ele, dava segurança, dava tranquilidade. Por isso que ele enfrentava todos os problemas, porque ele sabia o que estava proposto para ele, o fim que estava proposto. Isso precisa nos atrair também. Um alpinista, ele está de olho no ápice, porque é lá que ele vai bater os recordes. É lá que ele vai levantar a bandeira da conquista. É lá, no alto do monte, que aquele alpinista terá a visão privilegiada. É lá que ele vai descansar. É lá que ele vai tirar aquela foto que vai colocar no seu escritório, na sala da sua casa, em qualquer lugar, para mostrar aquele ato heróico. É o final, é aonde ele chega. Mas para que isso aconteça, há todo o sacrifício da subida. Muitos de nós não queremos participar desse sacrifício. Em Daniel capítulo 12, versículo 13, diz o seguinte: tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Esse versículo está dizendo: vai até o fim, porque você vai repousar.
de tudo aquilo que você está passando, de todas as lutas que você está enfrentando. Vai até o fim, porque você vai encontrar repouso que está lá na frente. Essa é a expressão que está lá no Velho Testamento. E lá em Mateus capítulo 24, versículo 14, a Bíblia diz para nós, nas palavras de Jesus, diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, está escrito: ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Há muitos crentes decepcionados com a igreja, decepcionados com o sistema, decepcionados com alguém. Quem disse que enquanto a igreja está aqui, nós já chegamos no final? Quem disse que isso é a conclusão das bênçãos do Senhor? Quem disse que nessa vida nós vamos receber tudo de bom? Quem falou isso? Se fosse para ser assim, o próprio Jesus não teria sofrido. Mas ele estava de olho em como as coisas iam terminar. Meu querido irmão, minha querida irmã, é no final que nós podemos olhar para trás e ver o quanto o Senhor nos sustentou, o quanto nós dependemos do Senhor, o quanto nós tivemos livramento de coisas que poderiam nos estraçalhar, nos destruir. É quando nós olhamos para trás, vemos os perigos que passamos, os abismos que estavam bem do nosso lado, que se o Senhor não estivesse conosco, nós teríamos sucumbido. É no final que nós fazemos uma avaliação da trajetória, fazemos uma lista de coisas que nós vencemos. É no final que nós podemos celebrar. É no final que nós podemos, enfim, ter aquele alívio de dizer: eu venci, passei por tudo aquilo. É como um campeonato em que o time está perdendo um jogo, mas ele vence com muita dificuldade e quase perdendo o outro e vence, e vai lutando e perde um aqui, mas ganha outro acolá, e vai lutando até que lá no final ele é campeão por causa de um ponto. Depois que ele é campeão, no final de tudo, ele fica aliviado, mas ele lembra da trajetória, dos momentos em que ele quase perdeu aquele campeonato. É no momento final que nós lembramos da trajetória e podemos ver tudo que passamos. É no final que nós vamos perceber o quanto Deus era muito mais importante do que nós imaginamos. Nenhum de nós temos como saber a grandeza que é a salvação em Cristo Jesus, porque não chegou o final. Mas quando nós estivermos lá no céu, na glória eterna, e se nós pudermos ver o que é a destruição, se nós pudermos ter acesso ao inferno, pelo menos para saber como é a destruição eterna, a morte eterna, se nós pudermos ter isso, porque a Bíblia não diz que sim nem que não, se nós pudermos ter isso, mas só de nós conhecermos a glória celestial, nós já vamos perceber como tudo é muito maior do que nós imaginamos, porque o próprio Paulo disse que ele viu coisas que jamais se contou ao mortal, jamais, e nós só podemos ver isso no final. O prêmio está lá na frente, ninguém recebe o prêmio agora, ninguém recebe o salário no começo do mês, o salário é no final. As coisas no final têm um sabor diferente. No começo nós estamos ansiosos, estamos cheios de nós mesmos, não temos experiência, achamos que vamos vencer fácil, que os outros não venceram porque não souberam fazer, mas nós sabemos. E na trajetória nós somos burilados. Na trajetória é que nós vamos perceber que nem tudo era tão fácil como nós pensamos. Por exemplo, quando eu comecei o ministério pastoral, eu olhava para algumas igrejas, alguns problemas, e eu achava que eu ia resolver isso facilmente. Ficava pensando, como é que o pastor não conseguia resolver aquilo? Na trajetória, na experiência, que eu ia vendo que não era tão simples assim. Eu comecei a valorizar aqueles que eu achava que eram fracos. Eu percebi que o fraco era eu. Porque
eles até conseguiram muito mais do que eu. Mas eu tive que andar para poder lá na frente fazer a análise. A trajetória, quando nós olhamos para trás, nós percebemos o quanto falho nós somos. E ao perceber o quanto falho eu sou, eu percebo também o quanto amoroso é Deus. O quanto tolerante, longânimo é Deus que me sustentou, misericordioso. O final das coisas me dá condições de enxergar mais ainda o valor de Deus na trajetória, enxergar os meus defeitos, enxergar a vitória que é muito maior do que eu imaginava. Por exemplo, o céu, como nós falamos, a glória celestial é muito mais do que nós imaginamos. O final das coisas é mais importante do que o começo. E eu estou fazendo toda essa introdução para te trazer uma palavra de esperança. Você que não está bem, você que está passando por momentos difíceis na sua vida, você que está desiludido, você que acha que encontrou um paredão existencial que não tem mais para onde ir, você acha que chegou no seu limite e que tem que parar por aí. Talvez você esteja certo em muitos aspectos, mas não em todos. Talvez na produtividade, talvez no enriquecimento, talvez na saúde, em outros aspectos da vida, você não consiga mais evoluir tanto, mas você não chegou ao final. O nosso final não é aqui, a nossa habitação não é aqui. A Bíblia diz que quando nós formos revertidos da habitação espiritual, nós deixaremos essa habitação passageira, porque ela não é definitiva. Nesse tempo em que nós abrimos as nossas mídias sociais e estão lá estampadas muitas mortes, estampados anúncios de luto. Nesse momento nós precisamos cada vez mais ser atraídos pela eternidade e lembrar que aqui não é o nosso fim. A morte é uma pausa existencial, ela não é um ponto final. E nós precisamos furar esse bloqueio invisível da saudade, da dor, de coisas que nós não vemos, furar pela fé, enxergar uma dimensão muito maior, enxergar pela fé de que nós ainda não chegamos ao final. Pois bem, queridos, então, quando nós estamos diante de um texto de um homem sábio, que depois de ter muitas experiências, de passar por tantos desafios, tantos problemas, esse sábio Salomão escreve essas palavras: melhor é o fim do que o começo das coisas, porque o fim está o definitivo, por isso que é fim. Você não tem mais surpresas, as coisas se definiram, as coisas ficarão eternamente no seu devido lugar. E quando nós pensamos nisso, baseados na palavra de Deus, a Bíblia diz: já não haverá mais dor, já não haverá mais choro, já não haverá mais morte, não haverá mais enfermidade, tudo se fez novo. Aqui sim é o fim de todas as coisas. Os céus e a terra já não existirão mais. Agora temos novo céu e nova terra. Essa perspectiva precisa estar em mente ao participarmos da mesa do Senhor, ao participarmos da ceia. Por isso que Jesus disse que Ele mesmo nos receberá nas bodas do Cordeiro, porque Ele está nos fazendo olhar lá na eternidade como todas as coisas vão terminar para aqueles que creem em Jesus Cristo. Obviamente que para aquelas pessoas que não têm Jesus no coração, que não aceitaram e não acreditam nele, é óbvio que essas pessoas precisam se desesperar quando essa estrutura, esse corpo estiver cada vez mais cansado, limitado, porque é o fim dele, aqui mesmo.
pessoas que acreditam na aniquilação da vida, de que não tem vida depois da morte. Então, o fim de todas as coisas é de um jeito trágico e triste, melancólico, sem graça, porque o fim é aqui e agora. Para que eu vou seguir Jesus? Para que eu vou servir o Senhor se o meu fim fosse aqui, agora? Que bênção, que bem me traria seguir Jesus se eu não tivesse a perspectiva de que o meu fim não é aqui. Então, queridos, assim como o apóstolo Paulo passou por todas as tribulações, e ele falou: posso todas as coisas porque eu tenho alguém que me fortalece. Esse alguém que me fortalece é o mesmo que vai me receber lá na eternidade. Eu quero convidar você, a você que está passando por dias difíceis e que pensa que não tem mais para onde ir, está encurralado, está num beco sem saída. Você não está. Talvez os males que você pensa que podem te atingir, talvez te atingirão, alguns deles, ou todos, quem sabe, não sei. Mas a verdade é que também isso não é o final das coisas na sua vida. Nós estamos aqui nesse mundo que está mergulhado no maligno, jaz no maligno, ou seja, morreu no maligno. O próprio Jesus diz que nós teríamos muitas aflições. O Salmo diz que o justo iria passar por muitas tribulações. Jesus diz: no mundo tereis aflição. Nós não estamos isentos de nada disso, mas não nos desespera, não nos desanima, não nos destrói, porque não é o fim. Sempre essa perspectiva precisa me animar, me empurrar para frente. Eu não cheguei no fim. Eu não estou no meu lar definitivo. É uma habitação provisória. Então hoje que vamos participar da ceia, mais uma vez eu quero reafirmar. Para que nós vamos participar da ceia se não tivermos a perspectiva de que o final das coisas não é aqui? O final das coisas é aonde a ceia está me levando. O final das coisas é onde a ceia está construindo uma ponte. Bom, a ceia é apenas um lembrete. É claro que não é a ceia em si, não é porque eu como pão e bebo cálice que eu estou sendo salvo. Ele só me lembra daquilo que trouxe a tão grande salvação. É o sacrifício de Jesus, a sua carne e o seu sangue. Mas esse ato mostra para mim a ponte que foi feita por cima do abismo existencial, que me leva para o fim de todas as coisas. Então anima o teu coração, não se desespera. Coloca o teu pensamento no Senhor. Eleva a tua alma ao nível mais elevado do que a humanidade, ao material, ao físico. Coloca a tua esperança no Senhor. Não se desespera, faça o melhor. E mesmo aqui, em alguns momentos que nós achamos que não vamos vencer, o Senhor nos dá a vitória. Porque a primeira vitória, eu quero que você guarde isso nesse final da mensagem. A grande vitória que nós temos quando estamos encurralados, quando estamos sem saída, quando estamos sem forças, quando nos sentimos incapazes, a grande vitória é quando nós temos a paz. Por quê? Porque eu deveria me desesperar como outros desesperam, mas eu não faço isso porque a paz do Senhor me controla. A paz me dá suavidade na vida. A paz faz com que eu espere no Senhor. A paz faz com que eu aquiete a minha alma. Eu não me estresse. Eu não cause mais ainda dano à minha saúde. Eu não cause mais ainda distúrbio a quem está perto de mim. Não traga ainda mais tribulação. Porque o maior problema do ser humano não são os problemas externos. É o problema interno. É quando há uma implosão. É quando ela se destrói, se abala por dentro. Ela perde o equilíbrio. Ela perde o controle.
ela perde a sabedoria, ela perde a direção, ela perde todos os recursos que poderiam lhe ajudar. Então, quando vem a adversidade, o problema é que tudo parece ser o fim, mas eu tenho a paz. Isso é um sinal de que realmente Deus está dentro de mim, o Espírito Santo está dentro de mim. O Espírito Santo está me ajudando, está me acalmando, o Espírito Santo está me dirigindo. Eu tenho isso. Então, no momento de maior conflito, que eu poderia explodir, poderia fazer muitas coisas ruins, naquele momento a paz me acalma, me aquieta. Esse é um sinal de que eu tenho um governo celestial, poderoso, eterno, que está atuando na minha vida. Esse é um sinal também de que não é o meu fim. Esse é um sinal também de que Deus ainda vai abrir caminho em um trajeto que eu não sei qual é. O Senhor ainda há de me abençoar. E nesse final, que deveria ser destrutivo, eu descubro que a graça do Senhor me sustenta, a paz do Senhor me acalma, a mão do Senhor abre caminho para mim. É aí que eu vejo o milagre. É nesse momento que toda a minha trajetória, que eu busquei o conhecimento, que a palavra de Deus foi entrando na minha vida, que o conhecimento do estudo bíblico que eu fiz na escola dominical, nas células, estudando a Bíblia, estudando livros, tudo isso, as pregações que eu ouvi, foram guardando em mim um tesouro inestimável da fé. Que quando eu enfrento um problema, eu sou sustentado por todo esse trajeto que foi construindo a minha fé. Essa paz, no final de todas as coisas, faz com que eu fique suave. Eu lembro de um irmão que estava sofrendo um câncer terrível, já no final dos seus dias, e ele falou: eu tenho paz, o Senhor pode me levar. Você não encontra as pessoas numa situação assim normalmente, só tendo paz do Senhor, porque ele entendia que aquilo não era o fim de todas as coisas. Mas quando eu entendo que eu estou passando por um momento difícil, que isso não é o final, eu tenho a paz do Senhor. É um sinal de que eu entendi que o final não é ali. Eu entendi. Então, meu irmão, se você está passando por momentos difíceis e não está encontrando a paz, busque essa paz do Senhor, porque não é o teu fim. Você não vai ser destruído porque o inimigo se levantou contra a sua vida, porque os problemas se levantaram, porque as circunstâncias, às vezes nem é o inimigo, às vezes é a circunstância da vida mesmo. São ocorrências no nosso contexto que vão trazendo para nós algumas dificuldades, vão nos emparedando. Isso muitas vezes é da vida normal, cotidiano, mas nos empareda, nos complica, fecha o nosso caminho muitas vezes, cada vez mais nos cerca, diminui o nosso espaço. Nesse momento, não se desespere, não é o seu fim. O melhor é o fim de todas as coisas, quando você vai descobrir que sempre foi o Senhor que te sustentou, sempre foi o Senhor que te abençoou, sempre foi o Senhor que te direcionou, sempre foi o Senhor que esteve ao teu lado, sempre foi o Senhor que esteve aguardando, esteve preparando o melhor para você, guardando um lugar especial para você lá na frente. Sempre foi o Senhor que te livrou de coisas que você nem soube. Sempre foi o Senhor. É no final que nós percebemos o quanto Deus é mais importante do que nós imaginamos. Na nossa juventude, confiamos em nós mesmos. Aí depois o tempo vai passando, nós percebemos que não somos tão fortes assim. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado, os inimigos teriam nos atropelado, passado por cima de nós, as águas nos teriam submergido, o fogo teria nos queimado. Mas sempre foi o Senhor. No final de tudo, nós olhamos para trás e percebemos: grande é o Senhor, maravilhoso foi o Senhor que me sustentou até aqui.
Eu quero então deixar essa mensagem com você. Lembre, você não está no final, porque quem vai fazer o teu final é Deus. E o final que Deus tem para você é um final de vitória, é um final de sucesso, é um final glorioso, é um final de vida eterna, é um final de grande conquista. Que o Senhor te abençoe. O grande final não é aquele que a vida te obriga a ter, é aquilo que o Senhor preparou voluntariamente, intencionalmente por você e pagou o preço por meio de Jesus Cristo. Então, ao participar da ceia, alegre-se por essa tão grande conquista, bênção, essa maravilhosa dádiva, graça que o Senhor nos dá no final de todas as coisas. Vamos orar. Deus, obrigado por esse momento aqui na Tua presença, sustenta a vida de cada um, dá-nos força, Senhor Deus, para irmos além daquilo que impõe um final para nós, das circunstâncias que são difíceis, das circunstâncias que tentam nos fechar, tentam nos barrar, tentam, Senhor Deus, muitas vezes limitar o nosso espaço, diminuir e até nos destruir. Mas o Senhor Deus tem sempre uma escapatória para nós. Mesmo quando as coisas estão difíceis para nós, nós recebemos a paz do Senhor. E essa paz que excede ao entendimento, não é porque as coisas estão bem, não é porque as coisas são favoráveis, é porque eu tenho a paz do Senhor. É porque o Deus que está na minha vida já opera essa paz. E nesse momento, Senhor, nós sabemos que não é o fim. Eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos que passam por dias difíceis, que eles sintam essa paz e saber que não estão no fim, porque o fim não é feito pelas circunstâncias, não é o diabo que faz nosso fim, não é a carne, não é a vida, não são os problemas, não. É o Senhor Deus que tomou conta de nós, que nos comprou pelo sangue de Jesus. Então Ele tem o direito de fazer o nosso fim. E nós vamos celebrar, porque é muito melhor o fim de todas as coisas quando é no Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos participar agora, queridos, da ceia do Senhor. Glória a Deus pela palavra do Senhor que foi ministrada aos nossos corações neste momento. E agora vamos participar juntos da mesa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos. Então, como nós já temos um vasto conhecimento acerca dessa ocasião, dessa celebração, tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo falaram acerca dessa celebração. Jesus disse que deveríamos fazer todas as vezes que nos reunirmos em seu nome. O apóstolo nos orientou que nós deveríamos fazer reflexões para que a gente pudesse participar em santidade. Ele disse: examine-se a si mesmo o homem, e assim coma do pão e beba do cálice. E também ele disse que todas as vezes que assim o fizermos, nós estaremos relembrando a morte do Senhor, o propósito dela, até que Ele volte. E é isso que nós estamos fazendo, estamos sendo fiéis a essas recomendações. Eu quero convidar você a pegar o seu pão, o seu cálice, como nós estamos fazendo aqui agora, para que possamos juntos celebrar a mesa do Senhor, celebrar a ceia do Senhor, a Santa Ceia, como nós temos o hábito de chamar. Alguns chamam de Eucaristia, também está correto. Vamos participar com alegria, porque essa é a maior de todas as celebrações. Essa celebração, queridos, nos remete para o céu, até a ocasião em que o próprio Senhor é que estará nos servindo nas bodas do Cordeiro, e ali será a grande celebração. Então, aqui é uma lembrança do que foi feito, de Jesus ter dado a sua vida por nós, lembrando da carne e do sangue, mas também nos remete para o futuro, para as bodas do Cordeiro, para a celebração da nossa chegada no céu, da vitória triunfal da Igreja do Senhor, a Igreja triunfante. Então, convido você a buscar alegria no teu coração, a buscar a palavra de louvor, a ampliar o entendimento disso, porque se nós tivéssemos a percepção da grandeza que é a ceia do Senhor, as demais coisas ficariam pequenas, inclusive aquelas que nos assustam, inclusive aquelas que se agigantam e tentam tirar a nossa paz, aquelas que
se levantam diante de nós e muitas vezes ofuscam a nossa existência. Mas quando nós lembramos da eternidade, preparada por Jesus Cristo, e nós estamos diante dos elementos que provam que foram suficientes para a nossa salvação, isso deveria gerar alegria, gerar esperança. Então, vamos participar dentro de todo esse sentimento, porque é para isso mesmo que é a ceia do Senhor. Então, para isso, nós vamos consagrar. Estou levantando aqui o pão, a pastora Kézia levantando o cálice. Peço que você também levante aí na sua casa, porque é um ato de direcionamento para o trono do Senhor. Deus, nós consagramos os dons do pão, o cálice, que vamos comer, que vamos beber, que vamos participar. Essa mesa maravilhosa que nos remete para um tempo que nós ainda não vivemos, mas que vamos viver. Um tempo que com certeza já está preparado, está garantido pela morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que colocou nossos nomes no livro da vida. Nós consagramos esses elementos com alegria, com louvor e também com esperança, Senhor, por tudo que Tu fizeste por nós. Oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então vamos participar da mesa do Senhor. Você pega aí o seu pão, assim como eu e a pastora Kézia estamos fazendo, e você vai poder comer o pão e em seguida tomar o cálice, mas levando a sua mente para tudo que representa, tudo que significa a ceia do Senhor. Faça isso agora em nome de Jesus. De participarmos da mesa do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigada porque estamos iniciando este mês e iniciando muito bem, iniciando contigo, com a Sua companhia, iniciando, Senhor Deus, sobre os Teus cuidados, iniciando, Senhor Deus, Te adorando, Te bendizendo e participando com alegria e com temor da mesa de Jesus. E agora, Senhor Deus, com muita gratidão pelo culto que tivemos a liberdade de prestar a Ti, é que encerramos este momento, mas também pedimos o Teu direcionamento e a Tua companhia constante no decorrer da semana. Que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, esteja nos guardando, nos livrando de todo o mal. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos agora receber a bênção apostólica e que você se sinta renovado por Deus através deste culto que acabamos de prestar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo permaneça em nossas vidas e caminhe conosco hoje e sempre, que todos digam amém e amém. Uma boa semana e receba o abraço dos seus pastores.